Olá, muito boa noite a todos. O meu nome é Paula Garcia, espero que estejam todos super bem dispostos. Eu estou certamente e muito entusiasmada com mais esta conferência do Magnet Stage, que já há algum tempo esta parte nos vem brindando todas as segundas-feiras com excelentes palestras para a nossa informação, para o nosso aprendizado e tantas coisas que temos aprendendo ao longo destas várias conferências que temos feito. Esta é uma iniciativa do Magnet System que pretende dar o palco a todas as pessoas que têm experiência e conhecimento para partilhar connosco. E eu relembro mais uma vez, e queria aqui fazer um apelo para que todas as pessoas que já são afiliados do Magnet System e têm algum conhecimento para nos transmitir, que se candidatem a serem oradores no Magnet Stage. Okay? Para isso basta entrar em contacto comigo através do Skype e tenho os meus contactos na comunidade do Magnet System, dentro do grupo Magnet Stage, tem lá as regras para poder participar, tem lá os meus contactos, basta falarem comigo, dizerem: Paulo, eu gostava de apresentar um tema no Magnet Stage e vamos trocar algumas ideias sobre aquilo que vocês têm para apresentar, para depois poderem vir aqui e presentear-nos a todos com o vosso conhecimento, com a vossa experiência e ajudar todas as pessoas que fazem parte desta comunidade, ok? Então, posto isto, vamos já passar então ao tema desta noite, que nos trouxe aqui, um tema excepcional. Eu particularmente estou extremamente curiosa para ouvir este tema. Como sempre, o orador desta noite já nos vem brindando com estes temas sempre algo acutilantes. E então hoje vamos falar sobre motivação. Há muitas pessoas que, com alguma frequência, sentem que não estão motivados, sentem-se em baixo, então precisam de arranjar uma forma de se motivar. E hoje vamos ver como é que podemos estar motivados 24 horas por dia sem ajuda externa. Ok? Fantástico, eu estou curiosíssima para saber como, embora eu tenha aqui um dedinho que adivinha e já tenha algumas pistas, mas já estou aqui com o meu lápis e caneta na mão, prontinha para ouvir o orador desta noite. E o orador desta noite é uma pessoa que para mim é muito especial, um querido amigo, meu querido líder e mentor, uma pessoa que tem um percurso incrível na internet, tanto a nível do internet marketing como a nível do marketing de rede online. Tem-nos trazido imensas palestras de grande conteúdo de valor aqui no Magnet Stage. É subejamente conhecido e praticamente dispensa apresentações, mas é realmente uma pessoa muito especial pelo seu espírito sempre contributivo e produtivo. Ele é uma pessoa que está sempre a produzir e a contribuir. E hoje veio-nos trazer este tema sobre a motivação e, mais uma vez, contribuir para o enriquecimento de todos nós. Ele está também a lançar um novo curso. Eu estou curiosíssima para saber mais detalhes sobre este curso, o curso 1000 euros, em que nós vamos poder aprender como ganhar 1000 euros num único mês. Okay? Imaginem a quantidade de pessoas que adorariam ter esta informação. Há muitas pessoas que já, apesar dos seus esforços, não é, nunca conseguiram ganhar muito dinheiro. Então, têm aqui a resposta, têm aqui a solução. Este curso vai ser inicialmente apresentado apenas para os afiliados e mais tarde para o público em geral. Por isso, aguentem-se, ok? E fiquem muito atentos porque vai ser show de bola, certamente. Estamos a falar então nada mais, nada menos do que o meu querido amigo e companheiro de negócios, Rui Gabriel, com quem vos vou deixar e vou desejar uma excelente noite e uma excelente conferência. Muito boa noite a todos e até já. Rui, o micro é teu. Obrigado, Paula. Muito boa noite a todos. Espero que me estejam a ouvir. Eu hoje estou muito satisfeito. Obrigado pelos aplausos. Eu hoje estou muito feliz. Hoje foi um dia muito especial para mim. A Paula há pouco falou de super produtividade. Hoje foi um dia daqueles de loucura. Está ruído. Ok, eu vou pôr mais baixo aqui o microfone. Desculpa lá. Ok. Espero que esteja melhor agora. Ok. Veja como melhorou? Melhorou, pessoal? Ou está a cuidar mesmo? Ok. Obrigado. Ótimo. Então, eu estou de saída para os Estados Unidos. Vou passar uma semana lá em trabalho e diversão com alguns amigos. Hoje foi um dia de loucura. Até esta apresentação hoje para fazer. Daqui a pouco vou fazer a apresentação do custo dos 1000 euros para os afiliados da Academia do Sucesso.
Durante o dia foi um dia de loucura, o Skype não parou um segundo. Foi um espetáculo, pessoas novas a pedir ajuda, a ajudar, fiz planificações empresariais com 3 pessoas hoje, foi um espetáculo. Então é assim que eu gosto dos meus dias, levantei-me cedinho e o dia vai terminar para aí às 2 da manhã, por isso é um dia espetacular de produção. E é assim que nós começamos a ganhar ritmo. E estou a falar nisso porquê? Porque tem tudo a ver com o assunto daquilo que nós vamos falar hoje. Okay? Vamos ver que a motivação tem mais a ver com a ação do que com o motivo. Okay? Claro que tem a ver com as duas coisas, mas tem mais a ver com a ação do que com a motivação. Então vamos falar um pouquinho acerca desse assunto. Aquilo que eu vou partilhar com vocês realmente não é nenhuma palestra, académica, okay? Não andei a ler livros para vir agora aqui explicar aquilo que eu aprendi, não é nada disso. Okay? Tudo aquilo que eu partilho faz parte da minha experiência. E então, vem, claro, dos livros que eu leio todos os dias, e leio muito, e ouço muitos áudios, e realmente o desenvolvimento pessoal faz parte do trabalho diário de todos nós. Mas aquilo que eu vou partilhar convosco não é alguma coisa que eu tenha lido num livro e agora aprendi e agora venho aqui explicar. Faz parte sim da minha experiência e é por isso é que eu considero que é valioso aquilo que eu vou passar hoje, a informação que eu vou passar. E escolhi um tema polémico, que é odeio oradores motivacionais, porque é importante chamarmos a atenção às vezes para as coisas e, como gosto de dizer, chamar os bois pelos nomes. Não quer dizer que os oradores motivacionais sejam bois, não quer dizer nada disso, ok? Eu gosto muito de muitos deles, ok? Tenho muitos mentores que são realmente oradores extraordinários, incluindo oradores motivacionais, mas, claro, quando eu digo oradores motivacionais, não é a pessoa em si, mas um certo tipo de motivacionalismo, que realmente não me diz muito, aliás, é o contrário, e hoje vou falar acerca disso, para todos nós sabermos distinguir o que é motivação produtiva e o que é motivação não produtiva. E às vezes não só não produtiva, mas também prejudicial. Então, para me apresentar um pouco, muitas pessoas, penso eu, não sabem muito acerca de mim, então vou falar um pouquinho acerca de mim. A minha experiência, o meu percurso tem sido na área do marketing de rede na internet, já há muito tempo, e ajudei a criar o Magnet System desde o início, criei a Academia do Sucesso. Este ano já fundei o Inner Circle, um grupo de internet marketers ligados com o marketing de rede. E então estamos a trabalhar muito profundamente em termos de desenvolvimento pessoal, contribuição social e independência financeira. Então este meu trabalho, este meu percurso de alguns anos, principalmente os últimos 3 anos na internet, é daí que vem a experiência que eu adquiri e que hoje vou passar para vocês. Ok, então vamos começar pelo princípio. Hoje vamos falar de 2 assuntos. O que é motivação? Realmente são mais, não estão aí todos. Okay? A agenda tem 4 pontos realmente, e só estão 2, porque os outros pontos finais eu integrei-os no segundo. Então, primeiro, o que é motivação? E segundo, porque eu odeio oradores motivacionais e porque é que isso pode ser importante para ti. É a segunda parte da nossa agenda de hoje. Então, vamos ver primeiro o que é motivação. Motivação, vamos reduzir esta expressão à sua forma mais simples. De facto, o que é uma energia anímica que leva à ação. Né? Então, se levar sempre à ação, está ótimo. A questão é que muitas vezes não leva à ação. Okay? É uma energia anímica só. E então, é esse o motivacionalismo que eu odeio. E eu odeio mesmo. Okay? Faz-me impressão ver. Odeio, quer dizer... o ódio é um sentimento que eu realmente não cultivo. Mas afasto-me disso e sempre que possível, sempre que eu identifico alguém ou alguma coisa que está dentro dessa área, eu vou embora e não quero saber. Okay? Então, é uma energia muito forte, anímica quer dizer da alma, é uma energia da alma e é fortemente emocional. Então tem muito pouco a ver com raciocínio, tem muito pouco a ver com razão. E então, é natural que a gente veja um orador motivacional a falar de coisas, claro, que ligam à emoção. Né? E com certeza, isso é importante, isso é importante. A motivação está ligada com a emoção e essa emoção surge sempre ou da ambição ou do medo. Ou seja, alguma coisa que nós desejamos muito e somos ambiciosos, ou então do medo, das consequências de alguma coisa. Vou dar um exemplo.
Toda a gente paga impostos, uns porque acham que devem contribuir para a sociedade, e está tudo certo, outros porque não têm outra hipótese. Prefeririam não pagar, mas têm medo que depois sofram um castigo. Então, claro, se chega ao último dia do mês para pagar os impostos, vão para a fila e estão capazes de passar muitas horas na fila, com muitas coisas para fazer, com muito stress, mas tem que ser. Okay? Então estão altamente motivados. Porquê? Pelo medo das consequências. Outras pessoas estão altamente motivadas pela ambição. Têm um trabalho, arranjam múltiplos empregos, porque têm um objetivo ambicioso e querem atingir determinadas metas. Então, claro, essas pessoas também são pessoas que têm uma motivação forte. Okay? Bom, então, falando de motivação, como sendo aquilo que nos leva à ação. Okay? Muito simplesmente é isto. Um conjunto de emoções que ou vem da ambição ou vem do medo e que nos leva a fazer alguma coisa. Okay, pessoal? Então é uma coisa assim muito simples. Eu não sou psicólogo e, portanto, não vou explorar esse fundo em termos motivacionais, mas vou falar do assunto que nos interessa, que tem um caráter muito, muito prático. Então agora vou explicar porque é que eu odeio os oradores motivacionais. Odeio entre aspas, como já viram, né? Com certeza. Como disse, não tenho nada contra os oradores motivacionais. Conheço alguns que são meus amigos, ok? E eles, provavelmente, se não estão aqui, alguns vão ver esta conferência. Então, é que motivar é dar motivos. Dar motivos. Quer dizer, encontrar o porquê aquela pessoa deve fazer uma coisa. Ok? Porquê é que vais fazer isto? Ou porquê é que estás aqui? Ou porquê é que pensas assim? Então, encontrar os motivos realmente é motivar, certo? E hoje vamos falar acerca desta diferença entre motivação e inspiração. E vamos ver por causa onde vem a origem do tema de hoje. Então, motivar realmente é dar motivos. E por isso vem sempre de fora. A pessoa está sempre o motivador, o orador motivacional está a fazer o quê? Está a passar informação, vai fazer com que aquela pessoa tenha um determinado sentimento, okay? Uma determinada emoção, gerar uma determinada emoção dentro de outra pessoa. Porquê? Porque nós sabemos que é a emoção que leva à ação. Okay? Então, quando a motivação leva à ação, está tudo certo. Quando não leva à ação, está tudo errado. E então, o que acontece é que dizer coisas do estilo tão genéricas como estas, tu consegues, tu és capaz, tu és o máximo, basta crer que vais conseguir, coisas assim, ok? Como já ouvi muitas vezes, por exemplo, tu és fruto de um espermatozoide vencedor, okay? Tens a vitória nas veias, no ADN, okay? E é verdade estas coisas, mas o que é que isto faz? Isto faz com que a pessoa se sinta bem, sim, provavelmente melhora um pouco a sua autoestima, sim, mas se ficar por aqui não tem nenhuma consequência. Então aqui começam a acontecer coisas interessantes quando isto acontece. Quando nós vamos a um seminário, por exemplo, motivacional, e ouvimos o orador falar de coisas como estas, então isso cria uma dependência dos conteúdos motivacionais. Quer dizer o quê? Faz parte da experiência de todos nós. Encontramos pessoas que vivem numa determinada vida que não querem viver, querem mudar de vida, querem fazer coisas diferentes, atingir objetivos diferentes, mas criam um mundo paralelo, um mundo emocional paralelo, que não traz nenhuma consequência prática, não faz mudar de forma nenhuma, mas faz as pessoas se sentirem muito bem. Então, vão ao seminário motivacional, saem de lá todos contentes, todos entusiasmados, e chegam a casa na rotina do dia-a-dia e só traz frustração. Porquê? Porque depois não tem um veículo para colocar aquela emoção em prática, em ação. E, de facto, mudarem a vida. E é esta a parte que eu odeio nos oradores motivacionais. Okay? É como uma droga. Está escrito no flyer que a motivação é como uma droga alucinogénia. E é verdade, pessoal. Vocês reparem. Eu, há muito tempo atrás, tive uma empresa de marketing de rede que insistia muito para ir à reunião todas as semanas. Então, todos os fins de semana havia uma reunião. Eu não tenho nada contra as reuniões semanais, antes pelo contrário. Eu, no meu negócio de marketing de rede, faço reuniões diárias. Por isso, não tenho nada contra as reuniões. Mas, a questão é os motivos. E por que razão se insistia tanto para que eu estivesse naquela reunião semanal? Por um motivo muito simples. Porque o facto de haver aquela reunião fazia com que as pessoas se mantivessem mais tempo
na empresa, no projeto. Ou seja, mais tempo a consumir produtos, a usar produtos, a fazer o que for. Ou seja, a gerar mais rendimento na rede. E por isso é que era preciso aquela reunião. Para quê? Para levar uma injeção de motivação. E era mesmo isso que era dito. Tens que ir à reunião semanal, para teres uma injeção de motivação. E a pessoa ia à reunião, saía de lá todo motivado, todo contente, com coisas do estilo: tu és capaz, tu sabes, tu és o maior, está tudo certo. E depois chegava a casa e não havia nada para fazer. A pessoa não sabia o que fazer. Ou aquilo que fazia não funcionava. Resultado: chegava a casa, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira já não... aquela energia já estava a desaparecer, quinta-feira já não tinha energia nenhuma, sexta-feira estava para morrer. Resultado: sábado, nova injeção motivacional e vai todo contente. E é capaz de andar a fazer isto durante anos. Porquê é que isto é feito assim? Porque é a forma como uma pessoa que não tem nada para oferecer, uma pessoa que não tem nada para dar, nada de conteúdo valioso, nada de estrutural, de substancial, então faz o quê? Motiva. Faz uma conversa, uma palestra motivacional. Baseada em quê? Baseada em nada. Se vocês recordam, o flyer tem uma imagem de uma moça deitada na relva com os balõezinhos por cima. É isso. A pessoa está no chão e está a olhar é para os balõezinhos. Feitos de quê? Feitos de nada. Sem conteúdo. Okay? Veio alguma coisa, rebentou, não tem nada lá dentro. Okay? E então, por causa disto, a pessoa, para se sentir bem, continua a ir às reuniões motivacionais. Sim. E faz o quê? E compra livros motivacionais. Sim. E compra os áudios motivacionais. Sim. E deve fazê-lo. Está certo, não tem nada contra isso. Mas, se ficar por aí, nós estamos a falar, é como se fosse um sino. Bem, só faz barulho porque está vazio. Porque se estiver cheio de alguma coisa não faz nada. Ou como a carroça. Quanto mais vazia, mais barulho faz, não é? A carroça quando está a ser puxada pelos burros. Então é assim. A pessoa fica dependente de conteúdos motivacionais porque a fazem sentir bem. Não tem nenhum resultado prático. Nenhum. Porque depois não há um veículo, mas faz a pessoa se sentir bem. E isto é terrível, pessoal. É terrível. É como uma droga. É uma dependência. É uma dependência. Então, será que existe isto de automotivação? Claro, automotivação é uma palavra, é uma contradição em termos, né? Porque motivação é sempre uma coisa que vem de fora. É sempre alguém que está a ajudar a outra pessoa a encontrar os seus motivos, né? Agora, automotivação realmente não é bem isso. Por isso, de facto, não existirá bem esta palavra automotivação. Existirá outras coisas, okay? Que nós vamos falar nisso ao longo da conferência de hoje. Agora, uma pessoa pode motivar se dominar as técnicas, okay? Mas para inspirar precisa viver o processo. Por isso é que há muitos oradores motivacionais e há muito poucas pessoas inspiradoras. Claro. E agora estão a ver a diferença entre o que é um orador motivacional e o que é um inspirador. Okay? Uma pessoa que dá inspiração. Porque é possível, qualquer pessoa pode ser um orador motivacional. Basta ler os livros, aprender os conceitos e depois despejá-los numa audiência. Com certeza. Porque as técnicas existem. Estão aí para serem aprendidas. E eu conheci muitos assim. Por isso é que eu estou a falar disso. Estás a falar com eles, ouves uma palestra, vais a um evento, ouves uma gravação, ou lês um livro, e aquilo é uma coisa absolutamente extraordinária. Mas depois, quando vais a ver o conteúdo que está por detrás, conheces a pessoa e estás com ela, tu vês que não tem ali nada. Não há nada. Não há substrato ali. Então o que aquela pessoa fez? É um orador profissional. Está certo, aprendeu as técnicas. E eu garanto-vos, pessoal, qualquer pessoa pode fazer isso. E é uma ferramenta poderosa. Ser um orador motivacional, sim. Reunir essas técnicas representa uma arma poderosa. Agora, é importante é que não seja só isso. Não fique por aí. Porque, caso contrário, um orador motivacional é como um traficante de droga. Tal e qual. A pessoa chega lá, paga a dose, leva a dose e vai todo para casa mais uma semana. Até começar a ressacar e ter que ler outra vez. Okay. Então é por isso que se calhar agora já começam a entender o título desta conferência de hoje. Okay? Oradores motivacionais.
Ok? Já entenderam que eu não odeio ninguém, mas realmente existem formas de fazer as coisas que são destrutivas. E como é que uma palestra motivacional pode ser destrutiva? Imaginem. Imaginem. Claro que pode. Claro que pode. Se não levar a pessoa a mudar realmente alguma coisa de fundo, se não levar a pessoa a ser uma pessoa melhor, a ultrapassar-se, a ultrapassar desafios, a mudar de vida, a atingir objetivos, não serve de nada. Okay? Então, graças a Deus, existem muitos oradores motivacionais, sim, muito bons, que realmente têm estrutura, viveram o processo eles próprios de transformação e ajudam realmente outras pessoas de uma forma incrível. Existe, sim, graças a Deus, muitos. Mas também existem muitos, e eu falo principalmente no marketing de rede, porque é a indústria em que eu estou, mas em todos os lados existe isso. Pessoas que aprenderam a técnica e os truques e depois limitam-se a passar essas coisas da cabeça para cima, não tem nada do coração, é tudo do queixo para cima. Okay? Para quê? Para tentar tirar vantagem da outra pessoa, para que ela continue a comprar os cursos, para que ela continue a comprar os produtos, para que ela continue a ir à reunião todas as semanas, por causa da dependência. Okay, pessoal? Então, é importante nós sabermos distinguir o que é o quê. É muito importante a gente distinguir isso. Para nós próprios não cairmos no erro, nos transformarmos em oradores motivacionais, desses vazios, e também, quando estivermos de frente a frente com alguém, nós podermos avaliar que tipo de pessoa é aquela. Se fala tipo balão, né? Ou tipo sino, ou tipo carroça, faz barulho, mas não tem nada lá dentro, ou então tem alguma coisa realmente importante que está a transmitir. Então, aqui neste ponto, nesse último ponto, diz que a pessoa pode motivar, pode ser um motivacionador, não sei se existe essa palavra, okay? Pode ser um motivador se dominar as técnicas. Okay? Basta aprender. Mas para ser inspirador, para inspirar, não basta isso. É preciso viver o processo. Então a pessoa tem que partilhar coisas que ela própria passou, coisas que ela própria fez. E então esse é o motivo pelo qual eu adoro oradores inspiracionais. Em contraponto com o odiar os oradores motivacionais. Então temos os inspiracionais. O que é que fazem os inspiracionais? Claro, esta palavra eu acho que não existe, mas são todos aqueles que realmente trazem alguma coisa de muito conteúdo e que mudam realmente a nossa vida. Graças a Deus também conheci muitos e graças a eles também que eu estou aqui. Então o que é que fazem estas pessoas? Estas pessoas, em vez de ensinarem técnicas, faz assim, faz assado, faz cozido, partilham uma visão. Em vez de falarem clichês, partilham uma visão. Onde é que está essa visão? Essa visão tem que estar bem profunda lá dentro. E a visão é que é inspiradora. Não é aquelas coisas bonitas que se dizem sem conteúdo nenhum. Se vocês repararem, vocês vão ao Facebook e vejam aquelas figurinhas, aqueles postalinhos que o pessoal começa a espalhar por aí, com frasezinhas bonitas. Aquilo é droga. Pessoal, se ficar por aí, se for aquilo só, que a pessoa... é droga. Mantém a pessoa contente, mantém a pessoa emocional, mas depois não tem nenhuma consequência prática. Mas a pessoa fica iludida de que realmente está a conseguir alguma coisa porque se sente bem. E isso não é certo. Não é certo. É uma responsabilidade grande que nós temos. E então no marketing de rede ou no internet marketing, nós temos realmente um poder grande porque temos um meio de comunicação tremendo, que é o marketing de rede, ou que é o internet marketing, ou que é ambas as coisas. E havendo um meio de comunicação tremendo, nós temos essa tremenda responsabilidade, que é transformar pessoas e torná-las melhores que aquilo que elas eram antes. Não é manipulá-las, não é fazer com que elas façam aquilo que a gente quer, não é essas coisas, não é isso. Então, o que é que fazem essas pessoas, esses oradores inspiracionais? Se vocês repararem, são sempre líderes, sempre. E são sempre grandes líderes. E não precisam de falar muito. E muitas vezes dizem repetidamente as mesmas coisas, que é uma coisa interessante. Então falam, dizem umas coisas acerca de um assunto, acerca do outro. A gente vai a ver, realmente estão sempre a dizer a mesma coisa. Que é o quê? É partilhar a visão. E é essa partilha da visão que faz com que a pessoa que está ali a ver, que está ali a ouvir, sinta renascer o potencial que tem lá dentro. Não é porque outra pessoa lhe está a transmitir informação vazia, mas sim porque está a despertar o potencial que está lá dentro. Não? Tem esta parte muito forte. A inspiração é isto. Não é só isto, mas começa por aqui. Quando alguém partilha a sua vivência, quando alguém partilha uma visão, realmente isso é a coisa mais inspiradora que existe. Vai fazer com que outras pessoas acordem os sonhos. Depois, claro,
acordam os sonhos e têm que saber como os realizar. O que é que faz um orador inspiracional? Dá ferramentas. Proporciona os meios. Não é dizer, isto é tudo tão bom, a pessoa sai toda ali toda contente, mas depois chega a hora, o que é que faz? O que é para fazer agora? Pois a pessoa não sabe. Então tem que ter uma forma de expressão. Aquela energia emocional, que já não vem da motivação, mas vem da inspiração, que é onde está a criatividade, é onde está a paixão, está aí, não está na motivação. Então está na inspiração. E então estas pessoas têm este dom de equilibrar o sonho com a ação. Por causa disso. Porque sabem como realizar esses sonhos, sabem o caminho. Porque eles próprios percorreram, ou estão a percorrer e percorreram esse caminho. São pessoas que sabem do que estão a falar. Não é porque leram, mas é porque viveram. Vivenciaram essas coisas. E graças a Deus nós temos muitas pessoas assim. Imensas. E são todos grandes líderes por causa disso. Por causa de partilhar esta visão, acordarem os sonhos nas pessoas e depois darem-lhes uma forma de os poderem realizar. Imagina o valor que tem uma coisa destas. Uma pessoa poder fazer isto, ou poder contactar com alguém assim. Então, o que é que eles fazem? Transformam uma pessoa comum num líder. É isto que faz um orador inspiracional. Ou uma pessoa inspiradora. Não transforma pessoas em seguidores. Não. É alguns líderes que são como os eucaliptos, né? Secam tudo à volta. Né? E ali não há mais ninguém. É aquele. Okay? É o maior alto, toda a gente bate palmas, está tudo certo. E à volta, seca tudo. O que é que esta pessoa precisa de fazer mesmo? Tem que ser motivacional, sem dúvida. Porque senão as pessoas vão todas embora. Então tem que ser motivacional, sim. Porquê? Porque não consegue ser inspiracional, não consegue inspirar. Porque inspirar significa acordar os sonhos, dar uma forma de os realizar e transformar essa pessoa num líder. Então, como os eucaliptos não fazem isso? Os eucaliptos secam tudo à volta, chupam toda a água que existe do terreno, é para eles. Okay? E então, se uma pessoa for inspiracional, for inspiradora, então realmente tem esse poder. Tem o poder de acordar o sonho naquela pessoa, dar-lhe uma ferramenta, formas de poder realizar aquilo e transformar essa pessoa num líder. Por sua vez, inspirada e inspiradora. Então todas essas pessoas têm uma causa e vivem para a causa. Vocês sabem o que é ter uma causa, pessoal? Ter uma causa é ter algo pelo qual tu penses que vale a pena dar a vida. Isso é que é ter uma causa. E o mais interessante é que a maior parte das pessoas não tem causa nenhuma, mas acabam por dar a vida à mesma. Normalmente em troca de um salário, ou em troca de relações pessoais pobres, do que for, do que calhar na rifa. Mas a vida passa na mesma. E a pessoa deu a vida para fazer essas coisas. Passou. Ou foi-lhe roubada. Não é? Então é muito importante nós termos uma causa, temos um propósito. O meu objetivo de vida é este. E o orador inspiracional faz o quê? Acorda esta causa na pessoa. Faz com que a pessoa entenda que vale a pena viver com um propósito. Claro, para isso ele próprio precisa de ter um. Né? Então todas as coisas que faz, por isso é que eles dizem muitas vezes as mesmas coisas. Vocês pensem, por exemplo, sei lá, no Dalai Lama. É uma pessoa inspiradora, mas de maneira, a Madre Teresa, tantos líderes mundiais que estão tão inspiradores. E depois tem as pessoas do desenvolvimento pessoal. Um dos meus preferidos é o Eckhart Tolle. É a pessoa das pessoas mais inspiradoras que eu já vi. Porquê? Porque estas pessoas têm este dom, têm uma causa tremenda e tudo aquilo que fazem é para essa causa. Por isso é que eles se repetem muitas vezes. Não sei se vocês já ouviram, mais de 2 ou 3 discursos do Dalai Lama, vão começar, já os ouviram todos. Mais ou menos sempre a mesma coisa. É por isso, porque realmente os assuntos, todos os assuntos que interessam, vão todos dar ao mesmo. Eles têm um filtro para ver a realidade de uma forma tão diferente das outras pessoas. E é por isso é que têm essa capacidade de serem inspiradoras. E depois são pessoas de compromisso. E aqui eu gosto de contar esta história da galinha do porco. Não é história nenhuma, mas fala do compromisso. Né? Estamos a falar do pequeno almoço. Né? Eu ouvi há muito tempo esta história e achei interessante, para medir o compromisso. Então nós vamos tomar um pequeno almoço de bacon com ovos. E vamos ver o compromisso de ambos os animais. Né? A galinha pôs um ovo. E o porco pôs-se lá todo. Okay?
o bacon que lá está hoje, o porco amanhã está todo ali. Ele amanhã não pode dar outro bacon. Está ali todo. Ok? Então deu a vida toda por aquilo. E a galinha deu um bocadinho. Ok, amanhã há mais. Então há realmente formas diferentes de compromisso. Né? Há a forma da galinha e há a forma do porco. O porco é compromisso, é completo, é total. É tudo. Ou vai ou vai. E a galinha mais ou menos. Ok? É um ovo, amanhã põe-se outro. Não há problema nenhum. Este pode ser assim, o outro sai de outra maneira. Então, realmente, estas pessoas são pessoas de muito compromisso. São as pessoas que têm o compromisso do porco e do bacon. Okay? São assim. E depois, fundamental, pessoal, têm sempre uma história pessoal de superação. Sempre. Tem uma história difícil para contar. Muito difícil. E se vocês começarem a ver as histórias das pessoas mais inspiradoras que vocês puderem encontrar, têm sempre histórias tremendas para contar. De muita dificuldade. Por isso é que são histórias de superação. O mais interessante é que todos nós temos essas histórias de superação. Todos temos. E todos temos a capacidade e a possibilidade de sermos inspiradores para outras pessoas. Por isso é que este modelo da inspiração, ao contrário do modelo da motivação, mas o modelo da inspiração é tão poderoso, porque tem o poder de acordar na outra pessoa aquilo que ela tem lá dentro. Não é uma coisa que venha de fora, como a motivação. Vou dar argumentos para tu te sentires melhor. Não. Vai acordar dentro de ti o que já aí está e que vai acender o teu farol. Vai servir para te guiar ao teu propósito. E então, estas pessoas têm sempre uma história de superação. Muito forte, muito forte. E como eu disse, todos nós temos uma. Não sei se vocês conhecem a história. Estamos a falar do Dalai Lama. Ok, a história do Dalai Lama. Como é que ele, quando a China invadiu o Tibete, como é que ele fugiu, as aventuras que teve, as vezes é que ele teve a vida em perigo, a coragem das pessoas que o ajudaram, contra tudo e contra todos, contra um império daquele do tamanho da China. Então, a fuga dele foi uma coisa mirabolante. E claro, foi uma história de superação tremenda essa. Mas o que ele tem feito, entretanto, continua a ser. Mas não é só ele, a Madre Teresa. Madre Teresa. Madre Teresa é das pessoas mais inspiradoras do mundo. Não sei se vocês conhecem a história dela e aquilo que ela disse, mesmo enquanto já estava avançada no trabalho que ela fez, né? Quando criou uma instituição tremenda, enorme, com muitas pessoas, muitos recursos, milhões de dólares que ela geria para poder ajudar a fazer as obras que ela entendia fazer. Pois, no fundo, tinha uma espiritualidade tão humana, tão difícil, que é altamente inspirador aquilo. E faz bem nós vemos a história destas pessoas porque mostram-nos uma coisa que eu aprendi há muito tempo, mas que cada vez estou mais convencido que é verdade. Para nós crescermos, nós temos que ter dificuldades. Porquê? Porque são as dificuldades que nos dão a possibilidade de nós nos superarmos. Não é possível crescer, melhorar, sem dificuldades. É impossível. Simplesmente porque é assim. As dificuldades são aquilo que fazem com que nós achemos recursos e formas de pensar e coisas para fazer diferentes daquelas que fazíamos antes. E é essa diferença que nos faz avançar. Então é claro, todos nós temos que construir a nossa história de superação. Não há como evitar isso, se queremos crescer. Então é muito importante nós estarmos próximos de pessoas que sejam inspiradoras. Não é os motivadores de fim de semana. Não. São pessoas que têm uma vida dedicada a uma causa e que têm uma história de superação forte para contar. E depois vocês vão reparar que todos têm uma história dessas. Eu estou a fazer um exercício absolutamente incrível com um grupo de pessoas dos quais eu sou muito amigo, trabalham comigo, e estamos a fazer este exercício de ajudar a pessoa a criar a sua história, a escrever a sua história. Então já algumas pessoas já fizeram isso, sob a forma de e-books, e estamos a correr mais pessoas, e mais pessoas vão fazer isso. E o mais interessante é que, por trás de todas as pessoas, há uma história de superação tremenda. Há sempre uma história. Uma mais espetacular, outra menos espetacular, mas há sempre uma história de superação. E quando nós estamos a fazer esse trabalho, realmente estamos a acender um farol. Aquela pessoa fica inspirada. E claro, uma pessoa inspirada vai inspirar outros. E se a gente reparar, se vocês repararem, vocês têm a vossa história de superação. Não é as queixinhas. Ai, aconteceu-me isto. Ai, aconteceu-me aquilo. Ai, coitadinho de mim. Não é isso. Eu estava nesta situação
As minhas circunstâncias eram estas, e eu agora, a minha situação é esta, e as minhas circunstâncias são outras. E vou contar o processo. O que é que aconteceu no caminho? E é sempre preciso haver uma mudança interior muito forte. E de onde é que isso vem? Vem da inspiração. Da inspiração. O facto de nós passarmos a ver o mundo com uma outra luz, uma luz diferente. Como está escrito no slide, ver a luz como uma luz positiva, cheia de propósito. É isso que fazem as pessoas que inspiram. Não há obstáculos. Não há nada disso. Há um tempo atrás, há muito pouco tempo atrás, ouvi uma pessoa dizer, um grande mentor, um grande amigo, dizer: tu achas que há coisas difíceis ou que há coisas fáceis? Não há. Só há coisas. Não há nem coisas difíceis, nem há coisas fáceis. Só há coisas. Então, e de repente, tudo ganha uma dimensão um pouco diferente. E todos nós, como eu estava a dizer, temos a nossa história pessoal de superação. Como? Ultrapassando estas coisas que estão aparecendo no caminho. Okay? Então, deixa-me passar o slide. Ótimo. Agora, esta é a parte importante. Estamos quase a chegar ao final. E é, claro, esta conferência hoje tinha que ter um propósito. Não é informação vaga. É uma partilha, mas tem realmente um propósito. Então, eu não irei ensinar ninguém a ser um motivador, porque eu realmente não sei como é que isso faz, mas talvez possa ajudar a ser inspirador. E como é que tu podes ser inspirador? Aliás, porque é que é importante ser inspirador? Já vamos ver. Para seres inspirador, tu tens que ter uma visão. O que é uma visão? Uma visão é alguma coisa pela qual tu estejas disposto a dar a vida e que seja maior do que tu. Isto é que é uma visão. O mundo no futuro vai ser assim. Eu vou ver o mundo de uma determinada forma. Essa é que é a visão. As coisas vão acontecer desta maneira e daquela e daquela e daquela. Essa é a visão. Então imagina o seguinte. Sempre que tu tiveres uma visão e depois fores agir para realizar essa visão, o que é que estás a fazer de facto? Estás a prever o futuro. A melhor forma de prever o futuro é essa. É ter uma visão e depois trabalhar para realizar. Então, quando tinhas a visão, estavas de facto a prever o futuro. Então, tens que ter essa visão. Saber bem qual é o teu propósito. O que é que estás aqui a fazer neste mundo? Por que motivo é que estás aqui? Estás aqui a fazer o quê? E a gente dizemos muitas vezes: eu quero deixar o mundo melhor do que aquele que eu encontrei. Está ótimo, está fantástico. Agora, como é que vais fazer isso? De que maneira? O que é que tu vais mudar? Então é preciso, claro, é preciso ter isto tudo e depois seguir um plano, fazer um plano e executar o plano. E essa execução do plano é sempre uma história de superação. Qualquer coisa grande que tu queiras fazer, nunca a podes fazer se continuares a ser a mesma pessoa que és. É como a subida do Monte Everest, igual. Imagina que alguém aqui decide subir ao Monte Everest. Eu acho que está ao alcance de todos, primeiro. Mas muito poucos lá chegariam. Porquê? Porque nós não estamos minimamente preparados. Nenhum de nós que está aqui. Eu não passava dos 6.000 metros ou dos 5. O corpo não está preparado, fisicamente não estamos preparados, nem sabemos o que vestir, nem qual é o equipamento, nem conhecemos como é que o corpo não sabe adaptar àquela altitude, nem ao esforço físico. Não temos o treino mental, falta-nos tudo. Com certeza não íamos sobreviver de forma nenhuma. E então, a pessoa, o Rui Gabriel, que iria conseguir colocar a bandeira no cimo do Everest, de certeza, nesse momento, era completamente diferente daquele que está hoje aqui a falar para vocês. Por causa disso. Eu teria que me modificar muito. Tinha que fazer muito exercício físico, tinha que treinar com os melhores, tinha que seguir as instruções deles, tinha que mudar a minha alimentação, tinha que ir treinar, tinha que ir para lá, né? Não posso treinar a subida do Everest a ficar em casa, né? Não posso nadar num curso por correspondência. Então, tenho que ir para a piscina, né? Então, é preciso essas coisas todas. E tudo isso significa superar-me. Significa fazer coisas fora daquilo que eu estava habituado a fazer, aprender coisas novas, ultrapassar novas dificuldades, fazer coisas que eu nunca tinha feito, enfrentar o medo, enfrentar o ridículo, enfrentar a possibilidade do fracasso, essas coisas todas. E é estas coisas todas que nos fazem passar a construir uma história de superação. E ter a história de superação é a mais importante de tudo, é a base de uma pessoa que é inspiradora.
Muitas pessoas, imaginem, basta contarem a história e não precisam dizer mais nada. Basta contar a história deles. Graças a Deus eu tenho o privilégio enorme de ter muitas dessas pessoas no meu grupo de trabalho. É só contarem a história deles. Olha, aconteceu isto comigo, assim, 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 assim. E fica tudo com o queixo no chão. São histórias de superação incríveis. Não é preciso mais nada. Não é preciso mais nada. Então essa é a base de tudo. A boa notícia é que todos nós temos uma. Basta, é preciso ter a visão para iluminar a nossa história de uma determinada forma. Que possa conduzir outras pessoas a despertarem nelas também essa visão. Né? Depois, é preciso ter um método que possa ser ensinado. Não basta ter uma visão e ter uma história de superação. Quando inspiras alguém, é bom que possas dizer: ótimo, estás inspirado, fantástico, vamos trabalhar. E é preciso saber o que fazer. Se não sabes o que fazer para aquela pessoa realizar a visão dela, então és um motivador. Não estás a inspirar nada, estás-lhe a dar uma injeçãozinha para a pessoa ficar toda contente. Então, mas de resto não serve para nada. Depois, é preciso viver em modo contribuição. O que é viver em modo contribuição? É estar focado realmente na outra pessoa, nas outras pessoas. Dar conteúdo. Como diz um grande mentor nosso, diz, ele fala espanhol, então ele diz, darle com todo, darle hasta que duela. Né? É dar até doer. E isso é que é viver em modo de contribuição. É dar tudo o que há para dar. Todas as horas do dia, todos os segundos, toda a energia, tudo. Dar a quem? Dar o quê? Dar em prol dessa visão. Partilhar essa visão. Ensinar um método que possa ser ensinado, como é óbvio. Se pode ser ensinado, temos que o ensinar. Construir a nossa história de superação. E, claro, inscrever o nosso nome nas histórias das outras pessoas. É a coisa mais maravilhosa que existe. É nós termos sido ou sermos inspiradores o suficiente para, quando outras pessoas começarem a contar as histórias deles, eles dizerem, porem lá o nosso nome. Olha, e um dia aquela pessoa disse-me isto assim, assim, isso mudou a minha vida. Ou um dia aquela pessoa fez comigo isto, 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 e isso mudou a minha vida. Não há nada melhor. Mas não há nenhum motivador que possa fazer isto. Os motivadores não fazem isso. Os motivadores dão ideias, não fazem isso. Um inspirador, sim, trabalha lado a lado, ensina a fazer, ultrapassa passo a passo. Claro, porque tem a experiência, está a viver o processo. Por isso é que é inspirador, porque tem esta história de superação. Então é bom fazer estas distinções, ok? Porque um inspirador é a coisa melhor que nós podemos ter ao nosso lado e um motivador pode ser a coisa pior que nós podemos ter ao nosso lado. Por isso é preciso saber distinguir uma coisa da outra. Depois, a ver se consigo passar o slide, está assim um bocadinho demorado. Ok. Agora, já sabemos como ser inspirador, agora vamos ver porquê ser inspirador. Por que motivo, por carga d'água, é que é importante tu seres um inspirador. Então vou dar uma ou duas razões muito, muito básicas. A primeira razão é porque o facto de tu seres inspirador para outras pessoas faz parte da tua missão no mundo. Essa é uma das razões pelas quais nós estamos aqui. Nenhum de nós trabalha sozinho, vive sozinho, nenhum de nós é uma ilha. Não, nós estamos todos conectados uns com os outros. E tudo aquilo de positivo que tu pões lá fora, sempre que despertas em alguém alguma coisa de positivo, tu estás a mudar o mundo. Não há dúvida. Porque aquela pessoa inspirada vai fazer ações inspiradas, vai inspirar outras pessoas, vai descobrir um propósito diferente, vai agir nesse propósito e tu não sabes as consequências que essa ação positiva vai ter no mundo. Tem, enormes. Enormes. Porque lá está, é aquela energia, como eu falei no início, da motivação, aquela energia anímica, aquela energia emocional, mas está ligada, conectada, martelada com uma visão. Está ali agarrada a uma visão. E agarrada a um plano. A ações. Por isso é que é tão poderoso ser inspirador. Uma pessoa inspiradora tem a capacidade de arrastar montes de gente. Arrastar, entre aspas. Né? Atrair montes de gente. Porquê? Porque é inspirador. As pessoas sempre estão ao pé dele e veem que tem ali alguma coisa de sólido e de válido. Vale a pena. Então nós no marketing de rede, com certeza, é obrigatório ser inspirador. Obrigatório. Inspirarmos outras pessoas. E qualquer líder tem que fazer isso.
Então, quando nós começamos a falar com alguém, o nosso primeiro papel não é de ser assertivo, não é de ser dar ordens, não é de ser apoiante, não é isso, como líderes. É de ser inspirador. Essa é a nossa primeira missão, inspirar a nossa equipa. Não é motivá-la. Não é dizer tu és o máximo, tu vais conseguir. Não. É dizer, tu tens um propósito, tu tens um objetivo que vale a pena dar a vida por isso. Agora, faz o que tem que ser feito. Isso é que é inspirador. Agora, eu vou partilhar o meu. É isso que eu vou partilhar convosco, porque eu estou a viver esse processo. Então, o meu é este. Viver ao máximo e fazer a diferença na vida do maior número de pessoas. Esse é a minha visão. Esse é o meu porquê. É isso que eu estou aqui a fazer. Não é só fazer a diferença na vida das pessoas. Não é só isso. É também viver ao máximo. E viver ao máximo significa tantas coisas. Usufruir das coisas boas da vida, sim, é óbvio. Mas também dar o máximo. Por isso é que no início, quando eu disse que hoje foi um dia absolutamente incrível, porque eu fiz tantas coisas hoje, que parece que foram 4 dias, mas foi só um. Porquê? Porque eu dei o máximo. Ainda não li tudo, porque o dia só vai acabar às 2 da manhã. Mas, desde muito cedo, o que é que eu fiz? Dar o máximo. Dar o máximo. Falei com muitas pessoas, ajudei muitas pessoas, tive a falar com muita gente e sei que fui útil a muita gente. Depois preparei esta conferência de hoje, estou a preparar o curso, o curso de 1000 euros, que tem 1000euros.com, para os afiliados. Então vou ter uma apresentação já daqui a pouco para eles. Então foi um dia muito cheio, muito cheio. Isso é que é viver ao máximo. É dar o máximo, quando eu disse há bocado. Dar o máximo. E quando tu consegues fazer isso, então, acontecem coisas maravilhosas. Tu consegues facilmente fazer acordar nas outras pessoas aquela chama que eles têm lá dentro. Então tenho visto isto de uma forma tão grande com muitas pessoas. Nem se apercebiam do valor que tinham lá dentro. E de repente descobrem-se a si mesmos numa dimensão diferente daquela que pensavam que tinham antes. Afinal eu sou assim. Afinal eu já passei por já fiz este caminho. E parecia que não estava a acontecer nada e de repente descobriram que aconteceu muita coisa. E que têm um propósito, que têm um objetivo, que sabem como fazer. E a vida ganha uma dimensão diferente, e ganha um sentido diferente. E isto é que é ótimo, isto é que é ser inspirador. Ok? Então, como é que eu faço isso? Através do Internet Network Marketing, quero proporcionar desenvolvimento pessoal, contribuição social e independência financeira. Okay? Então, é isto. Este é o meu. Okay? E estou a partilhar convosco como tudo aquilo que eu partilho, tudo aquilo que eu digo é daquilo que eu vivo. Então, porquê é que é importante nós sermos inspiradores? Não há forma de podermos ter sucesso também nos negócios e muito mais no marketing de rede se não formos pessoas inspiradoras. São aquelas que acordam o potencial dos outros e o põem a render. É, pessoal? Então, espero que tenha sido útil esta horinha de conversa. 50 minutos de conversa. Agradeço muitíssimo à Paula Garcia me ter convidado e agradeço ao Magnet System me ter dado a oportunidade de poder estar aqui. Agradeço, claro, mais do que todos, a vocês por serem dispostos a estar num dia à noite, a estarem aqui e por isso, muito obrigado. Okay? Agora, se há alguma coisa que eu penso que podem aproveitar, talvez, desta noite, é não odiar ninguém, okay? Não é para odiar ninguém, mas é para pensar muito bem onde é que nós vamos buscar a nossa energia anímica. Okay? Pessoal, pensem nisso. Se a vossa energia anímica, aquilo que vos faz andar todos os dias, vem de fora e é injetada de fora, ou se vem de dentro e é fruto da vossa visão. Okay? Dependendo de uma coisa ou de outra, vocês estão a acompanhar com pessoas positivas, ou estão a acompanhar com pessoas que vos estão a prejudicar. Okay? Dependendo das circunstâncias. Okay? Se vocês estão a transformar pessoas melhores, a realizar um propósito, ótimo, é um valor imenso que dá para a vida. Mas, por outro lado, se não é isso que está a acontecer, e se são daquelas pessoas que precisam da dose de motivação, seja a dose diária, seja a dose mensal, seja semanal, então é melhor pensar um pouquinho naquilo que andam a fazer, porque pode ser
que para vocês essa motivação esteja a funcionar como uma droga que vos mantém adormecidos e que não está a levar a lado nenhum. Ok, pessoal? Olha, muito obrigado a vocês por estarem aí mais uma vez e muito obrigado por me terem ouvido. Um grande abraço para todos. Ok, Rui, muito obrigada. Eu acho que nós é que temos que agradecer pelas tuas palavras inspiradoras. E devo-te confessar que hoje aprendi muita coisa mesmo. Eu já te ouço há tanto tempo e nunca me canso de te ouvir, porque todas as tuas palavras trazem uma sabedoria que vem de dentro. Sem dúvida que tu és um líder inspiracional. E se há outra pessoa que também me inspira todos os dias, chama-se Silvio Fortunato. E lembro-me perfeitamente da primeira vez que o ouvi, ele ter tido o poder de fazer aquilo que tu disseste há pouco nesta conferência. Mudar literalmente o rumo da minha vida para sempre. Por isso, muito obrigada aos dois, desde já, particularmente, e acho que todos nós temos a agradecer por esta partilha tão especial que tu fizeste aqui connosco hoje. Agradeço a todos vocês também pela vossa presença. Acho que o Rui merece um grande clap, ok? E desejo-vos uma excelente semana e uma boa noite para todos vocês. Tchau, tchau.